E na hora de nossa morte. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você que nos acompanha em casa, também os irmãos sacerdotes, é sempre uma satisfação contar com a presença dos sacerdotes aqui na Canção Nova. A gente se sente muito feliz, nós nos sentimos muito felizes por isso. Veja bem, nós estamos na missa da família, rezando pelas famílias, e Jesus hoje, filho, filha, está falando algo que é muito importante para nós, como pessoa, na nossa identidade, mas também nos nossos relacionamentos. Porque veja bem, não obstante a beleza da primeira leitura do Salmo, eu quero construir a minha reflexão a partir daquilo que o Evangelho nos traz. Jesus no Evangelho se encontra e nos apresenta 3 casos de vocação, não é? Um que se ofereceu para segui-lo: Senhor, eu te seguirei, para onde quer que o Senhor vá? E ele disse: olha, as raposas têm suas tocas, né, seus buracos. Quando eu era criança eu lia e entendia que as raposas tinham suas tocas, né, de colocar na cabeça. Depois eu cresci e vi que é toca, né, não é touca. A raposa tem a sua toca, desculpa. Estou confundindo. Os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, não é? Ele disse para o primeiro. Aí o segundo ele já chamou, né? O segundo ele já chamou: segue-me. E esse deu uma outra desculpa. E o terceiro também ele chamou: vem me seguir. E o terceiro também ofereceu uma desculpa: olha, deixa eu enterrar o meu pai. E veja bem, na cultura judaica, essa expressão deixa enterrar o meu pai, não queria dizer que o pai dele estava morto e estava acontecendo o velório, e Jesus sem coração falou: não, deixa o velório para lá e vem comigo. Não é isso. Ele estava dizendo: Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, deixa eu viver com ele até ele morrer, eu o enterrar, e então eu vou te seguir. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Veja bem, Jesus está nos falando, filho, filha, você aqui, você em casa, que uma das coisas muitíssimo prejudiciais no nosso processo de autonomia identitária, da nossa identidade, mas também no nosso processo de seguimento de Jesus, de Deus, muito prejudicial é o apego. São os apegos. O Papa Bento XVI, certa vez numa homilia, disse que os apegos são um ácido que corrói o nosso relacionamento com Deus. E Jesus está provando isso aqui. O quanto que os apegos são danosos. Como que por apego muitas vezes a gente não cresce, a gente não se desenvolve na vida espiritual, mas também na vida relacional, na vida emocional, na vida em família. Quantos não são os apegos que nos impedem de crescer? Sabe? E Jesus ele é categórico, ele fala: olha, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho, sua esposa, seus bens mais do que a mim não é digno de mim. Ele está exigindo um amor indiviso. E um grande escritor cristão do século passado, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, né? Muito bom esse livro, fantástico, direto ao ponto. Ele disse o seguinte, que olha, para uma pessoa chegar a falar quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, só tem 2 opções: ou essa pessoa é um louco, fanático, doido, ou essa pessoa é Deus. Para poder falar uma coisa dessa, né? Você que é casado aqui, quando o seu namorado, seu marido, né, naquela época não tinha essa barriga toda, tinha mais cabelo, né, tal. Quando ele chegou na senhora, tem os namorados, os maridos falando assim: é bem assim, né? Cara, você não tem mais nem franja aí, meu amigo, né? Mas enfim, eu duvido que quando o teu namorado chegou, o teu marido, na época namorado, chegou em você, ele falou assim: olha, escuta aqui, eu vou namorar com você, mas é o seguinte, se você amar sua mãe mais do que a mim, você não é digna de mim. Fala isso pra você ver, você estava sozinho até hoje, né? Imagina você começar um namoro falando isso pra namorada, a menina assusta, né? Ou o rapaz, no caso, se for a menina falando, né? Meu Deus, se você não largar tudo por causa de mim, você vai falar, quem que você acha que você é? Quem você acha que você é para me falar isso, né? C.S. Lewis disse: só tem 2 casos nos quais a pessoa pode falar isso: se ela for um fanático, doido, mentiroso, ou se ela for Deus. E depois C.S. Lewis mesmo faz a análise, né? Se Jesus fosse um fanático mentiroso, uma mentira
não se sustentaria por mais de 2000 anos, né? Você sabe que mentira tem perna curta, né? Já ouviu esse ditado? É o oposto de mim a mentira, ela tem perna curta, eu tenho perna comprida, né? A mentira tem perna curta, porque ninguém sustenta uma mentira por tanto tempo. É ou não é verdade? Agora imagina, 2000 anos, pessoas morrendo por uma mentira? Você acredita que seria possível? Será que todo mundo ficou louco, assim, é uma insanidade coletiva? E C.S. Lewis conclui, não. De fato, só pode ser Deus quem fala uma coisa dessa e quem exige um amor indiviso, assim, né? Um amor total. E Jesus está falando no Evangelho, quem se apega não pode me seguir. E veja bem, é interessante as filosofias orientais, né? Muitas filosofias orientais ensinam, acreditam, que a raiz do sofrimento humano é o apego. À medida que você se apega, você sofre. E à medida que você se desapega, você se torna livre, né? Claro, Jesus, num outro enfoque, está dizendo a importância desse desapego. E quais são as áreas nas quais a gente mais se apega? E saiba que, antes de falar das 3 áreas que a gente mais se apega, saiba que esse apego, veja bem, esse desapego, melhor dizendo, ele é requerido aos consagrados, aos padres, óbvio, né? Tem um padre italiano fantástico, Amedeo Tintini, que escreveu uma trilogia, 3 livros, Por Amor, Com Amor e No Amor, no qual ele faz a análise ali, né? Muito bonito, do consagrado, né? E da importância do amor do consagrado, do padre, do religioso, ser único, né? Indiviso, só para Deus. Isso é importante. Mas esse desapego não é pedido só, veja bem, às pessoas consagradas. Esse desapego é pedido a todos nós. Porque veja bem, nós viemos para esse mundo, como diz o ditado, né? Pelado, careca e sem dente. E muitos de nós vamos embora da mesma forma, né? A gente não leva nada daqui, né? Não é verdade? Você viu o bebezinho quando nasce? Tadinho, não tem dente, não tem cabelo, nasce pelado. E muitos de nós vamos embora da mesma forma desse mundo. O que a gente leva desse mundo? Me diga, você que é apegado ao que você tem, né? Uma vez eu fui dar unção dos enfermos numa pessoa, né? Num hospital lá em São Paulo. Eu morei muito tempo na capital paulista, que o homem era tão apegado que ele estava morrendo, gente, na UTI, e escondendo dinheiro da esposa debaixo do travesseiro. Você acredita? O homem para morrer, né? Acho que a hora que ele morreu, claro, a esposa não falou na frente dos filhos, mas acho que a hora que ele morreu, ela falou: agora eu vou ter paz, né? Tão apegado, e falando, depois que eu saí de lá, eu estava ouvindo, eu saindo, né? Não, tem que pagar funcionário, tem que fazer isso. Quase que eu olhei para ele e falei: meu irmão, você sabe que você vai morrer? Em poucas horas. Você parou para pensar? Não adianta você querer pagar funcionário, querer resolver as coisas lá de fora. Se desapega. Essa vida, gente, é uma passagem, não é? É uma passagem. Por exemplo, quem aqui tem mais de 50 anos? Não, quase ninguém aqui na missa. Os cinegrafistas não mostraram, mas são uns 2, 3 aqui, né, padres? Os 2, 3 levantaram a mão, os padres também não levantaram a mão, né? Tem vários de nós aqui, de nós não, eu ainda estou um pouquinho menos, mas estou chegando lá. Você que tem 50, você teve que se desapegar de coisas da sua juventude. Você teve que desapegar da sua aparência. Você já chegou alguma vez diante do espelho e olhou para você mesmo e falou: pele, para de envelhecer, senão eu vou te queimar. Se você ficar velho, nariz, para de crescer, né? Tem uma época que tudo para de crescer, menos o nariz e a orelha, você percebeu, né? Tal, aquela coisa descomunal, né? Mas você deu uma ordem: cabelo, fica na minha cabeça agora, senão eu te mato. Resolve? Não. Chega a idade, você se desapega da beleza. Você desenvolve outras belezas, claro, né? Mas se desapega daquela beleza da juventude. Tem que se desapegar, não tem o que fazer. Chega uma hora que não tem mais o que esticar, meu filho, minha filha. Pode fazer plástica, o que for. Chega uma hora que não dá mais para esticar, não tem mais espaço para esticar, né? Tem gente que já anda assim, ó. Faz tanto, estica tanto que já trava no modo sorriso. Mas não tem jeito, você está sempre se desapegando, né? Você está sempre se desapegando da vida. Sempre, não tem jeito. Você se desapega do seu filho, querendo ou não querendo. E é tão triste quando a gente vê uma mãe que o filho é adulto e não consegue se desapegar. Isso faz tão mal para o filho, você não tem noção. Você sabe que o apego, ele se transveste de muitas outras realidades. Ele se esconde, né? Por exemplo, quer ver o exemplo de uma mãe apegada? É aquela mãe que não aceita que o filho cresceu, né? Tem mães que é assim, o filho tem 30 anos, ela não acredita
acredita que ele vai poder sobreviver sem o cafezinho com o ovo mexido que ela faz de manhã. Padre, como é que ele vai morar em outro país sem os meus ovos mexidos? Minha filha, ele vai sobreviver e feliz, tenha certeza. Talvez ele está comendo esse ovo ruim por culpa, porque se eu não comer, minha mãe vai achar que eu não gosto dela, né? Acorda para a vida, né? Fica fazendo esse negócio há 20 anos, meu Deus do céu, padre, eu quero experimentar outra coisa, mas minha mãe não deixa, né? Tudo bem, quando teu filho é criança, ele precisa de você, ele precisa que você pegue no colo, ele precisa que você dê comidinha, papinha. Só que quando ele é adulto, tem que mudar o relacionamento, tem que virar a chave na sua cabeça, mãe, pai. Não é mais um relacionamento de dependência, é um relacionamento de amizade, de parceria, de aconselhamento, entendeu? Agora tem pai e mãe que continua mantendo o mesmo padrão, é um apego, não deixa o menino crescer. O menino tem 30 anos, aí eu já vejo de longe. Mãe assim já usa tudo no diminutivo. Aí eu fiz o seu leitinho, seu cafezinho, o seu feijãozinho. Ai, que raiva. Eu já falo assim, para aqui não tem feijãozinho não, minha filha. É feijão ou não é, né? Se for, depois trata igual um bebê, né? E tem essa molecada, nem todos, claro, mas tem muitos que são acomodados, vai aceitando, né? Essa dominação inconsciente em troca de não fazer nada, e a mãe dá tudo de mão beijada para ele, né? Mas isso custa caro. Depois o menino casa, um molecão desse casa, tadinho da esposa, né? Casou com um filho, né? Vai ter que levar a papinha na boquinha do bebê, né? Porque é um cara egoísta que casou, tem filho, mas só pensa em si, só olha pro próprio umbigo. Por quê? Porque a mãe estragou. Porque o pai não deixou crescer. Por apego. Quantas mães fazem isso? Minha filha, eu digo para você, se ele tem mais de 18 anos, deixa esse moleque se virar, pelo amor de Deus. Essa menina se virar. Agora é inconsciente, é um apego inconsciente. Ai não, padre, o que vai ser dele longe de mim? Vai ser muito feliz, tenha certeza. Você não educou bem? Se você está segura da educação que você deu, deixa o menino voar agora. Você vai deixar preso na gaiola até quando? Sabe? Sempre, não vai conseguir se vestir sem eu. Não vai conseguir comer. Minha filha, tudo bem, se ele for uma pessoa com uma portador de uma necessidade, que tem uma necessidade especial, que porte uma necessidade especial, tudo bem. Mas mesmo assim você tem que educar para a autonomia, né? Então veja bem, quais são as 3 principais áreas nas quais muitas vezes o apego acontece? São 3 áreas. Muitas vezes o apego acontece para conosco mesmos, nós nos apegamos a nós mesmos, e eu vou explicar esse conceito. Outras vezes nós nos apegamos às pessoas, e outras vezes nós nos apegamos às coisas. 3 realidades nas quais o apego acontece, 3 dimensões do apego. E você sabe que muitas vezes o apego é inconsciente, né? A pessoa não percebe que ela está apegando. Mas tanta gente que não consegue seguir Jesus, não consegue ser uma pessoa melhor, não consegue ser uma pessoa mais simples, menos complicada, mais amorosa, mais paciente, porque é apegada a si mesma. É apegada às próprias ideias, é apegada ao próprio jeito de ser. Tem pessoas, me perdoe, que são inflexíveis. Se não for do jeito que eu penso, está tudo errado. Gente, eu fico imaginando, o dia que nós morrermos diante de Deus, nós vamos ter que prestar conta de muita coisa. E sobretudo aquilo que São João Clímaco, Santo Alberto Magno catalogaram no século V, né, como o pecado capital, o vício capital do orgulho. Porque as pessoas são tão orgulhosas. Veja bem, olha para aquela cruz lá, olha o crucifixo. Se der, depois alguns dos cinegrafistas pegam para mim. Olha aquele crucifixo. Deus se fez homem. Deus viveu entre nós. Deus morreu numa cruz. Deus ressuscitou em Jesus para nos mostrar o caminho certo. E tem muita gente que diz: não, eu não aceito. Eu não aceito a igreja. A pessoa, ela valoriza tanto o que ela pensa, o que ela sente. É o subjetivismo, né? A ditadura da centralidade do indivíduo, a gente chama na filosofia. É o subjetivismo. Eu sou muito no centro. Não, porque, tudo bem, Jesus veio, morreu, ressuscitou para ensinar isso. Mas eu, o grande eu, o onipotente eu, digo que está tudo errado. Eu que tenho 20 anos de idade, 30, 40, faz 2020 anos que Jesus ressuscitou, mas eu tenho a petulância de dizer que ele está errado.
a igreja está errada, está tudo errado. Por quê? Porque a pessoa não se desapega da própria ideia, não se desapega do próprio jeito de pensar, ela se tem em conta de muita estima, porque o que ela pensa é muito importante, o que ela sente é muito importante, ela é muito importante, é a ditadura do eu. E veja bem, quantas vezes você tem que se desapegar para seguir a Deus. Eu sou sacerdote, completo daqui a poucos dias, 11 anos de padre. Os meus irmãos sacerdotes com certeza têm bem mais. O padre Rafael, eu era gurizão ainda, menino, ele já era padre, não me recordo, lá da minha cidade. E com certeza eu já vivemos desapegos para seguir a Deus. Muitas coisas que eu não concordava, por exemplo, da igreja, da Bíblia. E eu fui cedendo. E não é que eu me anulei, não, eu fui estudar. Porque é assim, a pessoa diz, eu não concordo com isso da Bíblia. Eu pergunto por quê? Porque eu não concordo. Porque eu não concordo não é resposta de gente inteligente, é resposta de gente demente. Vai estudar, vai entender por que na Bíblia está escrito aquilo. Vai entender por que a igreja está pedindo aquilo. Vai entender por que a teologia moral se posiciona dessa forma. E foi esse movimento, eu tive que abrir mão das minhas próprias ideias. Porque, gente, nós fomos picados por consequência do pecado original, pelo bichinho do orgulho. A gente se tem em conta de muita estima, nós nos achamos muito bons, e o que eu penso está certo. Não, o que você pensa, o que eu penso não está certo. O que ele pensa e o que ele revelou para nós como verdade é o certo e é o que salva. Não são as minhas ideias o que salva, é Jesus Cristo e a sua palavra. E ninguém tem o direito, São Paulo disse, quem pregar um Cristo que não seja o Cristo crucificado e ressuscitado, seja anátema. Porque, o padre falou, pode ser o padre, pode ser o bispo, pode ser quem for. Se não falar o que está na Bíblia, o que Jesus ensinou, não escute. Respeite, reze por essa pessoa, mas não escute. Porque nós somos servos da palavra, nós não somos donos da palavra. E às vezes a gente vai ideologizando tanto a palavra de Deus, né? Vai colocando tanta coisa ideológica, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu preciso me sujeitar, se desapegar de mim mesmo, das minhas ideias. Mas também, veja bem, a gente precisa se desapegar das pessoas. Quantas pessoas extremamente apegadas aos outros. Apegadas aos outros. A pessoa não consegue viver sem o outro. Como você identifica um apego? É só perceber. Se você achar que você não consegue sobreviver sem o outro, é sinal que tem um apego. Porque veja bem, você amar é importante para você o seu esposo, o seu filho, é uma coisa. Agora você dizer, eu não sobrevivo, tem alguma coisa errada, né? Você não sobrevive em primeiro lugar sem Deus, em segundo lugar sem ar. Você pode dizer, eu não sobrevivo sem ar, porque se você deixar de respirar, né? Mas você não depende do outro para ser feliz e nem para viver. Eu gosto de repetir muito isso. Tem muita gente que quer namorar e fala assim, padre, me dá uma benção de Santo Antônio aqui, sabe, padre? Aquela benção poderosa, né? Porque eu preciso achar metade da minha laranja. Eu fico com uma raiva quando eu escuto isso. Eu falo, que achar metade da sua laranja, minha filha? Seja uma laranja inteira, aí você divide o suco com o outro. Metade não quer dizer que você é incompleta e precisa de alguém para te completar, para te fazer feliz. Seja uma laranja inteira, daí você divide o suco lá um pouquinho, né? Guarda um pouquinho para você também, não dá tudo, né? Mas metade, não tem metade da laranja. Você não precisa ser completado, você precisa ser completado por Deus. Mas você precisa ter a autonomia da sua identidade, tomar posse de você, assumir os seus processos, sem achar que o outro vai ser a resposta para as perguntas que você nem sabe perguntar, ou aquilo que você nem sabe que buscava, ou aquele que vai adivinhar os seus desejos, os seus sonhos. Não. Seja inteiro, seja uma laranja inteira. Mas às vezes a gente se apega, e esse apego, veja bem, ele vem escondido. O cuidado excessivo é uma forma de apego escondida, como eu falei, a mãe que não deixa o filho crescer. Ou o cuidado excessivo, o apego excessivo aos filhos. Gente, eu vou ser sincero, como sacerdote, eu digo com muita caridade, mas com muita verdade. Eu tenho certeza que os meus irmãos sacerdotes que concelebram comigo já viram isso acontecer. Eu já vi casamentos estragados, entenda bem, eu vou explicar. Estragados não pelos filhos, mas pela maneira como um dos pais, dos cônjuges ali, se relacionava com os filhos. Porque veja bem, não se esqueça que antes dos filhos vem a sua comunhão com seu marido e com a sua esposa. Porque se não fosse a união de vocês, não teria filho. Mas nasce o filho,
Você está entendendo? Às vezes a mulher, a mãe, eu sei que é uma ligação linda, profunda, fantástica. Até a Bíblia cita, mas ela esquece que casou, esquece que tem marido. Depois fala, o marido está com inveja do filho. Tudo bem, talvez ele seja imaturo e esteja com inveja. Pode acontecer. Mas eu te pergunto, por que ele está com inveja? Será que você não está negligenciando seu papel de esposa em alguma medida? Não estou afirmando nem acusando, estou perguntando, né? Será que ele não está enciumado ou triste? Porque talvez você esqueceu tanto que é esposa e só quer ser mãe, né? É preciso equilíbrio, porque o filho é algo lindo, a família é algo lindo, mas o filho não pode ser a razão da sua vida, senão ele se torna um ídolo. O filho não pode ser um ídolo, escute isso. O seu filho, ele veio de Deus, Deus te deu para te abençoar, mas não para ser o Deus da sua vida, o ídolo da sua vida. E às vezes, como eu dizia, o casamento, a união do homem e da mulher, do esposo, da esposa, do pai e da mãe, é prejudicado porque a mãe ou o pai tem um relacionamento abusivo, excessivo com o filho. Coloca o filho tão no centro, né? Ai, padre, tem casal que fala, faz quase um ano, padre, que a gente não namora, sabe? As crianças não deixam. Minha filha, tranca essas crianças na casinha e vai namorar. Lá no dispensa, pelo menos por 30 minutos, dá um celular na mão dela lá, liga o som bem alto para eles não ouvirem os barulhos, né? Vai namorar. Você não tem sogra, não? A sogra é uma bênção, sobretudo nessas horas. Sogra querida, eu deixei aqui 3 encomendas para você. Qual? Os seus netos, fica com eles aí. Onde vocês vão? Nós vamos dar um passeio, sogra. É hoje, sogra. Deixa as crianças com a sogra e vai para a galera. Sabe, leva a sua esposa para passear. Põe a mão no bolso também, né? Paga lá um hotel fazenda para ela, vai lá passar a tarde. Meu amigo, tenho certeza que depois desse encontro vai vir um quarto filho, eu tenho certeza, né? Alegria, cuida dela, elogia, né? Fala que ela está linda, se não tiver, profetiza que uma hora ela fica, né? Tudo vai acontecendo assim no poder do Espírito Santo, claro, né? Mas tem casal que não namora mais. Esses dias eu ouvi um pregador falando algo que eu achei muito engraçado. Ele falou assim, que Deus fica muito triste quando o casal faz sexo antes do casamento, porque não é a hora de fazer. Mas Deus fica mais triste ainda quando não faz depois que casa. Achei engraçado. Porque é assim, né? Aquele fogo, a gente que atende confissão, aquele fogo depois que casa, né? Não, estou cansada. A mulher sempre com dor de cabeça, né? O homem sempre com dor na coluna, né? Ô meu amigo, você casou para quê? Faz parte, viva o seu sacramento. Viva com exatidão, né? Tem gente que fala, o que é isso que ele está falando mesmo? Nem lembro, viu, padre? Faz tanto tempo, né? Meu casamento, o negócio está frio, padre. Tem que manter acesa a chama do amor, porque senão o filho se torna um empecilho para a comunhão do casal. Existe o direito canônico, fala, a dúplice dimensão do sacramento do matrimônio. É a dimensão procriativa, o Código de Direito Canônico fala, mas também a dimensão unitiva. O amor entre o casal, a celebração do amor entre o casal, que não é, claro, só o sexo, mas também faz parte, né? Da família, da união do casal. Você está entendendo? É importante, cuidado para você não viver o apego ao filho, o apego à mãe também é excessivo. Sabe, esses tempos atrás eu encontrei uma mulher desesperada, revoltada com Deus, muito querendo abandonar a igreja porque a mãe dela tinha morrido, Deus tinha levado a mãe dela. Claro que eu acolhi com muito carinho, muito respeito, né, a mulher. Daí no final da conversa eu falei, filha, quantos anos tinha sua mãe? Ela, 99. Eu, como? 99? Mas você está triste dela ter partido. 99 anos, minha filha. Você queria que a sua mãe vivesse até quando? Mas é um apego, né? Um apego. Cuidado. As pessoas são uma bênção, mas elas não podem assumir o lugar de Deus. Elas não podem. O seu marido não pode ser o seu Deus, o seu filho não pode ser o seu Deus. Cada coisa no lugar. Padre, meu filho não entende. Faz ele entender. Você é um pai ou um saco de batata, uma mulher ou um saco de ervilha, né? Faz ele entender, educa. Coloca o filho no lugar dele. O filho dorme com a gente faz 5 anos, padre. Então quer dizer que já era, né? Coloca o filho no quarto dele. Coloca as coisas no lugar. Família saudável é a família que cada um assume o seu papel. Pai e mãe é pai e mãe. Você tem o filho porque vocês se uniram. Tá tudo bem, talvez seu esposo é um mala, mas é o esposo que você escolheu, minha filha. Carrega a sua cruz. Assume a sua família, ame o seu esposo, dê o seu melhor para entendê-lo, para ser uma bênção na vida dele e vice-versa, e reze também pela conversão dele. Claro, Deus pode transformar, mas não desista do seu matrimônio.
Outra coisa, outra fonte de apego é o apego que a gente tem. Falei apego a nós mesmos, a nossas ideias, apego aos outros, né? Seja numa amizade, num relacionamento pai-filho, filho-pai, num relacionamento com os outros. Agora, a terceira dimensão das três é o apego às coisas. Tem muita gente que não cresce na vida espiritual, como eu dei o exemplo do homem lá na UTI, né? Porque é muito apegado às coisas. Apegado à matéria, apegado ao que tem, apegado ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas como dizia Francis Bacon, ele é uma bênção se ele for servo. Se ele for patrão, ele destrói a sua vida. Que o dinheiro seja o seu servo, não o seu patrão. Tem pessoas que você olha e você pode dizer, aquela pessoa ama o dinheiro, ela vive para o dinheiro. Cuidado, desapegue-se das coisas. Desapegue-se das pessoas, desapegue-se de si mesmo e apegue-se em Deus, porque veja bem, só Deus não passa. As pessoas podem te decepcionar e o farão, se não já o estão fazendo. O dinheiro, as coisas você pode perder, ou quando você for, você não os levará. Você pode se enganar com as suas próprias ideias se estiver apegado a si mesmo, mas Deus nunca passa. Ele é o companheiro que vai estar com você na noite escura dos sentidos, do espírito. Ele é o companheiro que vai estar com você de manhã, de noite, de madrugada, no dia da sua morte, no dia que você ficar doente. Deus é o essencial da sua vida, é o mais essencial da sua história. Então, Jesus está dizendo, siga-me. Jesus está pedindo de nós prontidão, exatidão, disposição para segui-lo. E sobretudo na família, Deus precisa estar no centro. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que colocou Deus no centro. Porque quando Deus entra no centro da sua vida, todas as outras coisas assumem o seu lugar. Todas as outras coisas assumem o seu equilíbrio. Mas se o outro está no centro, se as coisas estão no centro, se o vício está no centro, porque às vezes o seu apego é o seu vício, da bebida. Ah, padre, eu bebo de vez em quando. Quanto é de vez em quando? Em cada 24 horas, por 2 horas seguidas, né? Se você precisa de uma bebida todo dia, para você dormir bem e relaxar, tem alguma coisa errada, né? Uma coisa é você beber sazonalmente, mas tem gente que diz assim, padre, eu preciso de uma bebida para relaxar. Eu queria tanto ouvir pessoas falando, eu preciso rezar o rosário para relaxar. Eu preciso fazer adoração para relaxar, mas eu escuto pouquíssimas pessoas falando isso. Mas escuto muitas falando, eu preciso de uma bebida para relaxar. Cuidado, o inimigo vai tentando nos amarrar de várias formas. Cuidado, seja livre, não deixe que nenhum apego te aprisione. Porque se você se deixar aprisionar pelo apego, a sua felicidade e a sua liberdade vão embora, e você se torna escravo sem saber. Enfim, vamos ficar em pé. Tenho certeza que o Cassiano preparou uma música bonita para nós rezarmos. Uma salva de palmas aqui para o Cassiano, para os nossos músicos. Eu não os apresentei no início aqui da nossa celebração. Que bom ter você aqui, meu irmão.